Bem-vindo ao canal onde o medo é real e o terror espreita em cada esquina. Aqui, você vai conhecer as histórias mais sombrias, baseadas em fatos reais que desafiam o ceticismo e testam os limites da sanidade. Prepare-se para mergulhar em mistérios assustadores, relatos perturbadores e lendas que continuam a assombrar aqueles que ousam investigá-las. Hoje, vamos te levar para um lugar onde o tempo parou e os ecos de uma tragédia continuam vivos. A história que você vai ouvir não é apenas uma lenda. Ela é real, e muitos já pagaram o preço por desafiá-la. Então, apague as luzes, aumente o volume e mantenha-se atento, porque o que você verá a seguir pode mudar sua visão sobre o mundo ao seu redor. Há uma pequena cidade no interior do Brasil chamada São Bartolomeu, conhecida por suas lendas macabras e histórias que muitos acreditam serem apenas folclore. No entanto, os moradores mais antigos juram que os acontecimentos que cercam o local são reais, e entre todas essas histórias, uma das mais aterrorizantes é a da Casa dos Silvas. A história começa em 1995, quando uma família, os Silvas, se mudou para uma casa antiga na periferia da cidade. A casa era isolada, cercada por árvores velhas e uma névoa que parecia nunca se dissipar. O que atraiu a família foi o preço baixo, já que os antigos moradores haviam fugido às pressas, deixando tudo para trás. Eles não sabiam que o motivo de sua fuga era algo muito mais assustador do que poderiam imaginar. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal, mas logo começaram a acontecer coisas estranhas. Maria, a filha mais nova, de apenas 10 anos, começou a acordar no meio da noite, dizendo que via uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, com os olhos vazios, parada ao pé de sua cama. No início, os pais pensaram que era apenas fruto da imaginação de uma criança. Mas quando objetos começaram a desaparecer e barulhos como passos ecoando pela casa se tornaram frequentes, eles começaram a suspeitar. Uma noite, enquanto dormiam, todos foram acordados por um grito agudo vindo do quarto de Maria. Quando correram para o quarto, encontraram a menina tremendo, encolhida no canto, e no espelho do quarto, escrito com algo que parecia sangue, estava a mensagem: "Ela está aqui, não pode fugir." Desesperados, os Silvas decidiram procurar ajuda e souberam de uma antiga lenda local. Diziam que há muitos anos, uma mulher chamada Teresa havia sido brutalmente assassinada naquela casa por seu marido ciumento. Seu espírito nunca havia encontrado paz, e desde então atormentava quem tentava viver no local. A família, desesperada, tentou se mudar, mas algo sempre dava errado. Acidentes estranhos impediam sua saída. A situação piorou quando começaram a encontrar sinais físicos das manifestações. Portas que batiam sozinhas, sombras que passavam pelos corredores e o cheiro constante de algo podre no ar. A coisa mais aterradora, no entanto, foi quando começaram a ver Teresa. Ela aparecia nos cantos escuros da casa, com seu rosto desfigurado, sussurrando coisas que ninguém conseguia entender. Mas o que mais apavorava era o sorriso distorcido em seu rosto, como se estivesse se divertindo com o sofrimento da família. Após meses de puro terror, a família finalmente conseguiu sair da casa, mas algo os seguiu. Maria, agora adulta, vive em outra cidade, mas afirma que, de vez em quando, ainda vê a figura de Teresa nos espelhos, nas janelas ou no reflexo da água. Ela nunca pode escapar completamente do terror que viveu naquela casa. A casa dos Silvas permanece abandonada até hoje. Ninguém se atreve a entrar, e os que passam por perto relatam ouvir sussurros e sentir uma presença gelada, como se alguém ou algo
estivesse observando. Alguns dizem que, se você olhar muito tempo para a casa, poderá ver uma mulher na janela, com olhos vazios e um sorriso assustador, esperando por sua próxima vítima. Alguns corajosos, ou talvez tolos, decidiram desafiar essa lenda. Grupos de adolescentes costumavam se reunir em frente à casa dos Silvas durante a noite, tentando ver se a mulher da janela realmente aparecia. Era um desafio local, passar a madrugada inteira encarando a casa abandonada, sem desviar os olhos. A maioria falhava, dizendo que uma sensação esmagadora de medo tomava conta e que era impossível ficar ali por muito tempo. Mas então houve um grupo de 4 amigos que decidiu ir além. Não satisfeitos em apenas olhar de longe, decidiram entrar na casa. Era uma noite fria e enevoada, como tantas outras descritas nos relatos sobre o lugar. Armados com lanternas e câmeras, eles queriam gravar tudo e provar que a lenda era apenas uma superstição boba. Logo ao cruzarem o portão enferrujado, a temperatura pareceu cair ainda mais, e o ar se tornou denso, como se algo os estivesse observando. A porta da casa, estranhamente, estava entreaberta, como se esperasse por eles. O silêncio lá dentro era ensurdecedor. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando um dos amigos, Carlos, comentou que sentia que alguém o estava tocando. Eles riram nervosamente, mas seguiram em frente. Dentro da casa, as paredes estavam cobertas por uma camada de poeira e os móveis, ainda do tempo da família Silva, estavam largados e quebrados. As lanternas iluminavam o ambiente com dificuldade, e a cada passo, o ranger do assoalho parecia ecoar por toda a casa. De repente, um dos amigos, Ana, notou algo estranho. Em um dos espelhos antigos da sala, havia uma marca, como se alguém tivesse passado a mão sobre a poeira. Quando se aproximaram, o pavor tomou conta. No vidro estavam gravadas as palavras: "Vocês não deveriam estar aqui." O medo começou a tomar conta, mas a curiosidade era maior. Decidiram explorar o andar superior, onde o quarto de Maria ainda estava preservado. Quando subiram as escadas, os barulhos de passos que tanto assombravam a família Silva começaram a ecoar por toda a casa. Mas não eram seus próprios passos que ouviam. Eram mais pesados, como se algo estivesse andando logo atrás deles. Ao entrarem no quarto, a temperatura caiu a níveis insuportáveis e as luzes das lanternas começaram a falhar. No centro do quarto estava o espelho que Maria costumava ver Teresa. Enquanto se aproximavam, o reflexo foi tomando forma. Primeiro uma sombra, depois a figura de uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos vazios. Teresa estava ali, no espelho, com seu sorriso distorcido, observando cada movimento. Sem aviso, as luzes das lanternas se apagaram por completo, mergulhando-os na escuridão. O pânico tomou conta. Ouviam sussurros vindos de todos os lados, risadas macabras e a sensação de estarem sendo cercados. Quando as lanternas finalmente voltaram, um dos amigos, João, estava desaparecido. Desesperados, os 3 restantes começaram a procurar por ele, mas o único som que ouviam era a voz sussurrada de Teresa. "Ele está comigo agora." As paredes da casa começaram a tremer, como se estivessem vivas, e portas batiam sozinhas, impedindo qualquer fuga. Eles correram para as escadas, mas quando olharam para trás, no alto da escada, viram João. Só que algo estava errado. Ele não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vazios, e um sorriso perturbador distorcia seu rosto. Teresa havia tomado posse dele. Os amigos restantes fugiram em pânico, deixando João para trás. Eles mal conseguiram sair da casa vivos.
Mas algo estranho aconteceu quando cruzaram o portão. As portas da casa se fecharam bruscamente e todos os barulhos cessaram. João nunca mais foi visto e a polícia jamais encontrou seu corpo. Desde então, ninguém mais ousa entrar na casa dos Silvas. A lenda da mulher na janela, agora, é ainda mais aterrorizante. Dizem que, além de Teresa, se você olhar por tempo suficiente, também verá João ao lado dela, com o mesmo sorriso vazio, esperando por sua próxima visita. Mas o que poucos sabem é que a história não terminou com João. Ao longo dos anos, outros curiosos desapareceram nas proximidades da casa dos Silvas, mas as autoridades sempre encerraram os casos como desaparecimentos sem solução. Aqueles que tentavam investigar mais profundamente sentiam que havia algo sendo encoberto, algo terrível demais para ser revelado. Certo dia, um jornalista chamado Marcos, obcecado pelas lendas de São Bartolomeu, decidiu que ele seria o responsável por expor a verdade por trás da casa. Ele passou meses reunindo relatos dos moradores, pesquisando arquivos antigos e até entrevistando os familiares da família Silva. Sua determinação cresceu quando descobriu que a casa havia sido palco de investigações que nunca chegaram ao público. Havia algo muito mais sinistro ali do que uma simples assombração. Na véspera de sua visita à casa, Marcos começou a receber telefonemas estranhos. Vozes distorcidas no outro lado da linha o alertavam. Não vá. Ela sabe que você vem. Ele desligava, pensando que eram trotes, mas a voz da mulher ecoava em sua mente, como se estivesse presente em seu quarto. Ainda assim, nada o impediu de continuar. Naquela noite, ele se preparou, levando câmeras e equipamentos de gravação, determinado a capturar qualquer evidência de que a casa dos Silvas estava, de fato, assombrada. Ao chegar lá, a sensação de ser observado era esmagadora. Ele sentia os olhos da casa sobre ele, como se cada passo que dava fosse antecipado por algo que esperava sua chegada. Ao cruzar o portão, o vento pareceu parar, o silêncio era total, e uma estranha eletricidade parecia percorrer o ar. Ele acendeu sua lanterna e entrou na casa. A porta, como antes, estava entreaberta. Dentro, tudo parecia congelado no tempo, os móveis cobertos por poeira, e as sombras se estendiam pelos cantos como se estivessem vivas. Marcos começou a investigar os cômodos, mas algo estava errado. Os barulhos que ele ouvira tantas vezes nos relatos, passos, sussurros, agora eram diferentes. Eram mais intensos, mais próximos. Ao subir para o segundo andar, ele sentiu um frio insuportável, como se o próprio ar estivesse sendo drenado da casa. Quando chegou ao quarto de Maria, o espelho o aguardava, assim como nas histórias. Dessa vez, antes mesmo de se aproximar, ele sentiu uma presença forte atrás de si. Quando se virou, viu Teresa pela primeira vez. Seus cabelos longos e desgrenhados cobriam parte do rosto, mas seus olhos vazios e aquele sorriso distorcido o encaravam com uma satisfação macabra. Ela se aproximou lentamente e Marcos tentou correr, mas era como se seus pés estivessem presos ao chão. Teresa então sussurrou, com uma voz baixa e cortante: "Você veio para ficar." Quando ele olhou para o espelho, o terror tomou conta. Lá, ao lado de Teresa, estava João, exatamente como nos relatos, seu rosto deformado por aquele sorriso vazio e perturbador. Mas havia mais. Outras figuras começaram a surgir no reflexo. Pessoas que haviam desaparecido, rostos que Marcos reconhecia dos arquivos e histórias que pesquisara. Todos estavam presos naquele espelho,
condenados a uma eternidade de tormento. Em um impulso desesperado, Marcos conseguiu se mover, correndo em direção à porta, mas cada corredor parecia se alongar infinitamente, como se a casa estivesse brincando com ele. Os sussurros de Teresa ecoavam em sua mente, e cada porta que ele abria o levava de volta ao mesmo quarto. Era um ciclo sem fim, até que, de repente, o silêncio tomou conta. Ele estava de volta à sala principal, as portas da casa escancaradas. Em choque, ele saiu correndo, mas quando cruzou o portão, olhou para trás. Ali, na janela da casa, estavam Teresa e João, lado a lado. E então ele viu o reflexo de si mesmo ao lado deles, com o mesmo sorriso distorcido. Marcos nunca mais foi o mesmo. Ele foi encontrado dias depois, vagando pelas ruas de São Bartolomeu, murmurando sobre a casa e sobre como todos nós somos apenas reflexos esperando para serem capturados. Desde então, ninguém ousa se aproximar da casa dos Silvas. Dizem que, agora, além de Teresa e João, você pode ver também a figura de Marcos na janela, com seus olhos vazios e aquele sorriso aterrorizante. Ele, assim como os outros, está esperando por sua próxima vítima. A casa dos Silvas continua de pé, envolta em mistérios que o tempo não conseguiu apagar. Muitos acreditam que Teresa, João, Marcos e todos os outros que se atreveram a cruzar o limiar da casa estão presos, suas almas refletidas eternamente nas janelas e espelhos, esperando por quem será o próximo a se juntar a eles. O que torna essa história ainda mais perturbadora é que a cada ano, novos desaparecimentos são relatados nas proximidades da casa, como se ela nunca tivesse saciado sua fome. As autoridades locais evitam falar sobre o assunto e os moradores sabem que a melhor maneira de sobreviver é manter distância. Se você tiver coragem de passar por São Bartolomeu, pense 2 vezes antes de encarar a casa dos Silvas. E se por acaso avistar algo ou alguém na janela, lembre-se, aquele sorriso vazio não é um convite, é um aviso. Quem entra, nunca mais volta o mesmo, ou nunca mais volta. E você, teria coragem de encarar o que está além das portas dessa casa? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das 2 opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.